Meditações da Tetelinha. Olhem que história interessante. Um empresário americano estava fazendo um trabalho de 2 semanas em Israel. Um dia saiu para almoçar e foi até um restaurante que tinham indicado para ele. Quando ele chegou lá, havia uma fila de espera. E ao chegar para perguntar para o atendente se ia demorar muito, já que ele tinha que voltar para o escritório de trabalho. O senhor, que era o próximo da fila, vendo que o empresário precisava almoçar logo, ofereceu o seu lugar na fila e disse: "Eu sou aposentado, meu filho, não tenho pressa." Ele, meio constrangido, acabou aceitando e entrou para almoçar. Como estava com pressa, fez uma refeição rápida. E quando já estava pagando a conta, ele percebeu que aquele senhor que havia lhe cedido o lugar tinha acabado de entrar. Ele acenou em forma de agradecimento e foi embora. Quando ele chegou no escritório, havia entre as pessoas um movimento estranho, uma revolta, um pânico. Um atentado terrorista tinha acabado de acontecer e tinha sido exatamente no restaurante em que ele havia almoçado. Imediatamente ele se lembrou daquele senhor que havia lhe cedido um lugar na fila e que provavelmente estaria ferido ou morto. Ele entrou em choque com aquilo. O homem lhe cedeu o lugar, e se não tivesse feito isso, ele teria sido a vítima do atentado. E ele então passou a buscar informações de todas as formas para descobrir o número de mortos e de feridos. 3 dias depois, ele conseguiu descobrir que aquele senhor estava internado num hospital de Israel. Ele imediatamente partiu para lá e encontrou o filho daquele senhor. Ele conta para o filho o que aconteceu com ele. Com aquela gentileza que ele recebeu, que acabou salvando a vida dele, mas que infelizmente trouxe aquela situação para o pai dele. O empresário então fala para o filho que, em forma de retribuição, gostaria de pagar todas as despesas médicas e do tratamento, que eles não ficassem preocupados, que ele teria condições de bancar o melhor que ele precisasse. O filho daquele senhor explica que não haveria necessidade de ele fazer nada daquilo, pois em Israel as vítimas de atentados terroristas recebem toda a assistência do governo. O empresário, de qualquer forma, deixa com o rapaz os seus telefones de contato e diz que qualquer coisa que eles precisassem, ele poderia pedir para ele. E até o dia da sua volta para os Estados Unidos, ele ficou ligando para saber da recuperação daquele senhor. O empresário volta para os Estados Unidos e 6 meses depois desse ocorrido, ele recebe uma ligação do filho daquele senhor dizendo que o pai dele, em função das sequelas daquele atentado, precisava de uma cirurgia muito delicada e que somente nos Estados Unidos ele poderia fazer. E perguntou se o empresário poderia ajudá-los de alguma forma. O empresário imediatamente disse que sim, e pegou os dados deles e pediu para sua secretária executiva providenciar tudo o que fosse necessário para a vinda dos dois para os Estados Unidos.
passagens, consultas, internação, hotel, tudo. No dia do voo, em que os dois, vindos de Israel, iriam chegar nos Estados Unidos, o empresário liga cedo para sua secretária e avisa que não iria trabalhar naquela manhã, pois ele ia buscá-los pessoalmente no aeroporto. E assim ele fez. O voo chegava por volta das 9 da manhã. E antes disso, ele já estava lá, feliz por poder ajudar o homem que salvou a sua vida. O reencontro foi marcado por muita alegria e emoção. E quando ele já estava no carro se dirigindo para o hotel em que os dois iriam ficar hospedados, o empresário escuta no rádio do seu carro a notícia que um avião havia acabado de atingir uma das torres gêmeas em Nova York. Era 11 de setembro de 2001. E o escritório do empresário, que ia toda manhã bem cedo trabalhar, era exatamente no World Trade Center. A presença daquele senhor na vida daquele empresário havia salvo novamente a vida dele. Primeiro, ele foi salvo por ser ajudado. Depois foi salvo por ajudar. E se ele não tivesse tido a gratidão de fazer o que fez, como teria sido essa história? Às vezes, um ato simples de ajuda pode mudar a vida do outro. E mesmo que para isso a nossa própria vida possa não seguir tão bem, às vezes um ato simples de ajuda pode mudar a sua própria vida também. E assim a sua vida seguir muito bem. Exerça gratidão. Fica a dica.